e PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização: Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. E chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então, simbora? Salve, amiguinhos! Salve, amiguinha! Começa agora para o mundo inteiro, através da maior web rádio do Brasil, o Simbora! Simbora, o programa que você faz aqui comigo, Alexandre Nunes. Eu e você, você e eu, nós vamos ficar juntinhos aqui nessa próxima hora, batendo papo, ouvindo música, ouvindo boas histórias, conhecendo gente nova. Antes de começar aqui a entrevista, tá cheio de gente aqui por aqui nesses quadradinhos aqui da internet. Aqui, deixa eu até voltar aqui para não perder todo mundo, deixa eu segurar o pessoal aqui. Deixa eu falar para vocês o seguinte, você pode acompanhar o Simbora em vários meios, de várias formas. Tradicional no site da rádio com som e imagem em HD, radioconectados.com.br. Também tem o facebook.com/programa Simbora, facebook.com/Conectados Rádio, YouTube da Rádio Conectados, também a gente está lá ao vivo em a cores, ou então depois no On Demand, né? Você vai ver e ouvir a hora que você puder, quiser. Tomara que acompanhe junto com a gente, depois vai virar podcast também isso aqui. Nossa, isso aqui vai para a eternidade. Quem está vendo o QR Code aqui do lado esquerdo da tela, para quem está só ouvindo no site da rádio, tem um QR Code ali, que é para ajudar as obras da FUNSAI, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, a fundação que mantém o projeto Conectados, a Rádio Conectados. Um dos nossos convidados já conhece o nosso estúdio, já falou que a gente estava meio falando ali, meio ao passando, assim, que ele já esteve lá, daqui a pouco ele vai falar melhor em que circunstâncias ele esteve na Rádio Conectados, mas que bom. Por enquanto, a gente ainda não pode fazer o programa lá na rádio, por conta da pandemia, por conta de todos os protocolos. Então, cada um tá dando um jeito, do jeito que pode, do jeito que dá, né? Mas é isso mesmo, é assim que dá. Mas, pelo menos, a gente tá fazendo aqui um programa bacana. Toda semana um tema diferente, um tema novo. Deixa eu já antecipar também. Semana que vem, eu tenho o prazer de receber aqui nenhum de nós, olha aí, nenhum de nós, semana que vem no Simbora, grande Ted Marques vai estar aqui com a gente, batendo papo, a gente vai ouvir grandes hits, músicas novas, está lançando um EP novo na pandemia. Antes de apresentar os convidados, deixa eu só falar aqui que você pode participar também do programa, escrevendo no chat, seja onde você estiver, seja no YouTube, seja no Facebook, faça como a Sueli Sá já está aqui no nosso Facebook, tá aqui, aqui a Sueli, aqui aparecendo na nossa tela, tá aqui com a gente. Quem mais já tá aqui com a gente? Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu consigo ver aqui. Fabiana Bittencourt já tá conosco, a Sueli Sá já também já tá, Alessandra Balestro, Kleber Fonseca e muita gente já entrando aos pouquinhos aqui no nosso programa. Bom, hoje o tema, todo mundo viu lá a arte, viu lá as manchetes, estava lá, mas que pergunta é essa? Quem é Ciro Pessoa que estava lá na nossa arte? Mas como assim? Chegou no último dia 30 de outubro em todas as plataformas digitais o álbum Quem é Ciro Pessoa? Último trabalho do artista com a sua banda Flying Share. O disco é a trilha sonora do documentário de mesmo nome, um longa de 120 minutos, dirigido por Vladimir Cruz e produzido pela Blue Screen of Death Filmes. No filme, Ciro repassa toda a sua carreira musical e literária, contando ainda com a participação de amigos do meio artístico, como Branco Melo, dos Titãs, Felemos, Capital Inicial, a atriz Grace Janoucas. Sem fugir de pautas sensíveis, o músico revela ao público quem é a figura, além dos refrões ou das polêmicas que rechearam sua passagem por esses lados, até nos deixar, em maio de 2020.
O documentário está em fase de finalização, a gente vai falar bastante sobre isso também, porque a gente está aqui, olha, a gente está só com gente boa aqui. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu acho eles aqui, perdidos aqui. Fernando Cea, Vladimir Cruz e Chico Marques, ou Chicote Marques, talvez, para os íntimos, quem sabe. Boa tarde, bom dia, boa noite. Ah, tá todo mundo mútuo aqui, como é que eles vão falar? Boa noite, tá me ouvindo? Agora sim, o Chico tá aqui, Vladimir ainda não consegui tirar. Agora sim, pronto, todo mundo pode falar. Boa tarde, um prazer enorme participar do Simbora e estar aqui novamente na Rádio Conectados. Sempre um prazer. E boa tarde, aí, meus brothers, Vladimir e Chico. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Fernando. Estamos aqui na hora do rush. Vai bater um papo. Isso aí. Tá todo mundo em casa? Alexandre, todo mundo em casa. Eu tô em casa. Também. Tá um sol aí onde você tá, Chico? Eu tô em casa. Eu moro numa chácara, né, em Embu das Artes, né? Ah, que maravilha, hein? Aqui, ó. Olha, que bonito. Passa bem, garoto. Aqui tá tudo nublado, aqui tá embaçado aqui da zona leste de São Paulo. Ô, Fernando, você falou que já veio aqui na rádio? Que circunstâncias foi? Foi quando a gente estava lançando o 5º disco da minha banda Vento Motivo. Acho que em 2016 a gente estava lançando um disco chamado Sol Entre Nuvens. E a gente foi fazer uma divulgação num programa da Rádio Conectados, no estúdio. Tocamos umas músicas ao vivo lá, com violão. Foi bem legal, foi bem bacana. Tenho ótimas lembranças daquele dia. Que legal, que bom. A Rádio Conectados é uma bela estrutura, a maior web rádio do Brasil. É, um estúdio fantástico, muito bom mesmo. Bom, a gente está aqui hoje para homenagear um grande artista que, infelizmente, nos deixou precocemente, Ciro Pessoa. Entre outras bandas que ele já participou, o Flyshare, ele participou de uma outra banda um pouco menos conhecida, que é a Titãs, se não me engano, é alguma coisa assim, né? Titãs. Ah, que responsabilidade, hein, gente? Eternizar a obra do Ciro, ou no campo musical, ou no filme, com o documentário. Para começar, eu queria saber assim, um resuminho de cada um de vocês. Quem é Ciro Pessoa? Que dá essa pergunta que dá nome aos trabalhos de vocês. Quem começa? Sem briga, hein, gente? Você que começa, Fernando. Você falou, você começa. Eu acho que Ciro Pessoa é um gênio da música pop brasileira, do rock nacional, sabe? Um cara que é uma figura formidável, instigante, intrigante, um cara cheio de pormenores e de uma energia, de um amor infinito, uma pessoa realmente diferenciada, sabe? Quem teve o privilégio de conhecê-lo sabe do que eu estou falando, assim, um cara que realmente tomava conta de todo o espaço onde quer que ele estivesse. Aí. Que mais? Concordo com o Fernando e faço adendo que, assim, se for para escolher um adjetivo, é difícil, é ruim a gente adjetivar, né? Mas, assim, cara, o Ciro era o que de melhor há no adjetivo artista. Ele era artista 24/7, cara. Ele pensava a arte, ele se expressava através disso, todas as minhas conversas com ele, por mais que sejam devaneios, acabavam em arte, em música, em literatura, em poesia, em artes plásticas, cara. E ele era um artista, né? Tudo que ele fazia, um post no Facebook, ele usava até métricas na hora de fazer um poema, enfim. Então, era e sempre será um artista. Tá aí. Chico. O Ciro era meu melhor amigo. Quando a gente se conheceu, foi um encontro de almas. A gente se deu muito bem, muito rápido. E a gente começou a trabalhar junto muito rápido também. O Ciro, ele era um cara extremamente firme em tudo que ele queria fazer. Ele já sabia tudo que ele queria. Ele já chegava com tudo pronto, com as ideias. Ele era um multitask mesmo, sabe? A parte de estética, de música, de poesia, de letra, de tudo. Inclusive dos arranjos. A gente trabalhava muito bem junto por causa disso. Ciro era um gênio.
Ciro era um gênio, era uma pessoa assim, sensacional de você conviver. Ele era muito amável, muito engraçado, ele era um amor com todo mundo, apesar de muita gente achar o contrário. Ele era um cara muito, muito legal. Todo mundo amava o Ciro, todo mundo que conhecia amava o Ciro. E amava assim, no primeiro momento que conhecia ele, já amava o Ciro. Bom, eu pedi para cada um deles apresentar o Ciro na visão deles, né? Mas agora eu vou fazer as honras aqui de apresentar um pouquinho os meus convidados aqui de hoje, que estão aqui para falar do Ciro Pessoa, mas também eles têm uma trajetória grande também no mundo do audiovisual, no mundo da música. Começar com o Fernando Cea, jornalista... CA, viu, Alexandre? CA. Eu perguntei antes ainda, caramba. O Fernando Cea, jornalista, compositor, vocalista e guitarrista da banda Vento Motivo, com o qual gravou 6 álbuns. Desde 2001 está à frente dos estúdios Curumim e desde então desenvolve iniciativas em prol da música independente com um selo Curumim Records. Esse é um dos legados também do Fê, que está aqui com a gente. Depois eu tenho o Vladimir Cruz, que é jornalista também, cineasta e produtor cultural. No jornalismo, escreve sobre música e cultura pop há mais de 20 anos. Começou cedo, Vladimir. No audiovisual, prepara o lançamento do seu 6º filme longa-metragem documental, além de seu 3º curta-metragem ficcional. Suas produções anteriores tiveram janela de exibição no cinema, TV por assinatura e sistemas on-demand, Netflix, Amazon, Now, iTunes. Na área da produção cultural, atua na organização de eventos culturais desde 1996. E na área acadêmica, em 2020, iniciou seus trabalhos a partir do curso Cine Documentário Independente, da ideia à distribuição dentro da rede SESC. Essa é um pouquinho da capivara do Vladimir, que deu uma caidinha, mas já deve voltar daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou falando aqui do Chico Marques. É Chico ou Chicote, afinal de contas? Chicote, porque o Ciro me chamava de Chicote. E aí eu acabei mudando para Chicote. Entendi. Então Tudo vamos ele era Chicote. Entendeu? Então agora eu tô usando Chicote. Vai dar certo. Tá dando já. Vindo de Marília, interior de São Paulo, foi um dos fundadores e guitarrista da banda Lobo Guará, que iniciou o movimento de rock and roll no Oeste Paulista. Se tornou produtor em São Paulo no ano de 2013 e se encontrou com seu parceiro de adolescência, Cláudio Costa. Iniciou com ele a banda 8080, é isso? Ou é 8080? 8080 mesmo, né? Lançando o primeiro em 2015. Ele conheceu Ciro Pessoa no final do mesmo ano e em 2016 começaram juntos a Fly Share, onde atuou como compositor junto de Ciro e produziu o primeiro disco e a trilha sonora do filme documentário Quem é Ciro Pessoa. Atualmente, como produtor e diretor de voz, foi diretor vocal do novo disco de Marcelo Gross, agora em 2020, e também está produzindo sua nova banda, Androids, com o primeiro single lançado e disco esse ano. Só gente que tem já uma trajetória na música aqui hoje no Simbora para falar um pouquinho sobre esses trabalhos. O álbum, então, já está pronto, né? O Quem é Ciro Pessoa, a parte musical dele já está tudo pronto, já está nas plataformas. Já disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 30. Desde o dia 30. O pessoal fez ali uma live para ilustrar, para começar. Deixa eu... Pronto. Vladimir. Importante dizer que foi mixado por... Importante dizer que foi mixado por Guilherme Canais, que foi quem mixou o primeiro disco de Ciro Pessoa, o Cabine C, Foxtrot de Oxford. Ele mixou o primeiro disco do Ciro e mixou o último disco do Ciro. E ele é um grande engenheiro de som. Ficou maravilhoso o trabalho. Maravilhoso. Para ilustrar um pouquinho aqui o que eles estão falando, a gente vai ouvir se realmente está maravilhoso mesmo, não, porque eu tenho algumas coisinhas aqui separadas para ir mostrando ao longo dessa hora. E eu vou começar aqui com um clássico que todo mundo conhece na voz dos Titãs, mas que tem ali o DNA do Ciro Pessoa e que foi interpretado junto aqui com o Fernando Cea. É isso, né, Fê? Você cantou toda a cor junto com o Ciro Pessoa. Uma honra, um grande presente receber esse convite, né, do Ciro. Porque, assim, todas as vezes que eu participei das músicas da Flying Chair, tanto no primeiro disco, quanto no segundo disco, quanto nos shows,
era o Ciro que escolhia a música que eu ia cantar. Chico é testemunha disso, né? Convidar um CA para cantar tal, convidar um CA. Então, nunca fui eu quem escolhi, sempre foi ele quem escolheu por mim e escolheu sempre músicas maravilhosas. Que para mim é um motivo de muito orgulho, muita honra, assim, é um presente muito grande do Ciro. Show de bola. Inclusive, ao vivo. Pode falar, Chico. Inclusive, ao vivo, quando o CA estava presente, inclusive ao vivo, nos shows da Flying Chair, quando o Fernando CA estava presente, ele era o cantor oficial de Sonífera Ilha. É verdade. O Ciro sempre chamava ele ao palco para cantar Sonífera Ilha. Em todos os shows que o CA estava presente. Foram vários. Aí, é uma honra, hein? Além de diversão máxima, né? Ah, com certeza. É uma festa, né? Deixa eu passar aqui quem está falando alguma coisa na nossa live. A Fabiana Bittencourt está aqui dando boa noite pra gente. Boa noite, Fabiana. Quem mais? Rafa Futiolo. Boa noite, Fabiana. Força da natureza. Tá falando Rafa aqui. Futiolo, um pequeno adendo, Alexandre, se me permite. Claro. O Rafa, ele montou os 3 videoclipes que a gente lançou como singles desse projeto, do Toda a Cor, do Babi Índio de Casanave Espacial, com imagens cedidas pelo Vladimir. Então, esse foi um trabalho conjunto que a gente ainda vai ter oportunidade de chegar lá, né? Não vou atropelar aqui as pautas. Valeu, Rafa. Só para dar esse salve para o Rafa aí. Show. O pessoal da Márcia Estiva Assessoria também, que proporcionou para a gente Rafa. aqui esse programa. Grande Marcita. Tá aqui. E quem mais aqui? Caiane Rocha. Estou adorando esse Obrigado. bate-papo. Então vamos lá, vamos com Toda a Cor aqui, ouvindo na voz de Ciro Pessoa, junto com Fernando CA. Vamos aqui, simbora ouvir música boa aqui hoje. O telefone tocou, fui atender. Na madrugada, quero estar com você. O telefone tocou, fui atender. Na madrugada, quero estar com você. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. O tempo vai passando nos relógios. Me lembro dos seus beijos toda hora. Segundo por segundo na memória. Toda a cor me lembra os seus olhos. Eu sei que não. Eu quero te encontrar. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. Toda cor me lembra os seus olhos. Eu sei que vou. Eu quero te encontrar. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. Eu preciso de você agora. Por favor, meu bem, não vá embora. Eu preciso de você agora.
por favor, meu bem, não vá embora. Aí, sensacional. Quando a música é boa, tem que deixar ela até o fim. Não adianta querer cortar ali o finalzinho, não tem como. Simba, toda a cor. Grande Flancher, ficou linda essa voz. Tem um vozeirão mesmo, hein? Obrigado, gente. Tomando muita água. É fã? É isso aí. Tá? Já ganhou mais A um fã. recíproca é verdadeira. Aí vão os confetes. Eu sou fã dele, ele sabe disso. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho bem confetes, mas vamos ver se. O que é isso? Deixa eu ver se. Palmas, aqui, palmas, palmas. A grande Ceará. Vladimir, deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. Fazer um documentário sobre Ciro Pessoa não é tarefa fácil e, ao mesmo tempo, é pela abrangência de conteúdo que o cara tem ao longo de toda essa trajetória dele, né? Vocês começaram a fazer o documentário com ele em vida, ele fazia parte da estrutura do documentário? Sim, sem dúvida. Na verdade, o documentário nasce de um convite do próprio Ciro. Eu entrevistei em um outro filme que eu fiz sobre o Madame Satã, Casa Noturna Paulistana, e a gente fez uma entrevista muito legal, muito longa, e a entrevista muito longa acabou virando um dia que eu fiquei na casa dele até altas horas da noite, assim. E criamos um vínculo interessante, enfim. E aí, sempre íamos curtindo nossos trabalhos um ao outro, acompanhando via rede social, e um dia o Ciro, enfim, veio me ofertar essa possibilidade, falando, ele já tinha consciência de que ele estava doente, que ele não estava legal, e ele falou assim, olha, eu não sei o que vai dar, mas eu gostaria, assim, de deixar um registro, e pensei em você, porque a gente se deu super bem trabalhando, gosto da forma como você faz as coisas, enfim, deu os motivos dele, e curioso que já era algo que eu já tinha até escrito um outro programa para ele, uma outra parada sobre literatura, então, assim, eu já estava querendo fazer algo com ele, né, algo de conteúdo, assim. Então, quando ele me ofertou essa possibilidade, eu falei, beleza. E aí fui inventando um produto, um projeto, onde ele foi dando os pitacos dele e a gente foi meio que chegando junto. Então, sim, o filme tem a participação dele, na verdade, 80% do conteúdo é ele mesmo, afinal, ninguém melhor do que ele mesmo para falar de si. Né? Não existe ninguém que poderia falar melhor quem é Ciro Pessoa, senão ele. Então, então o projeto nasce disso, e a partir daí a gente foi trabalhando, ele me deu total liberdade de fazer a forma que eu queria, e surgiu a ideia da gente fazer esse retrospecto musical, e aí que a gente acaba caindo nesse disco, que foi lançado agora pela Curumim Records, que é a trilha do filme e é também um anthology, né? Uma antologia musical do que o Ciro fez até então. Então, o documentário nasceu primeiro do que o disco, a ideia, ao menos. Sim. Na verdade, eu posso dizer que foi junto, porque foi uma construção... como que a gente vai fazer? Vai ter trilha sonora do filme? Vai. Puta, mas aí seria legal a gente, em vez de pegar as gravações antigas, ele estava com uma banda ativa e boa, e muitas das coisas que ele registrou musicalmente nos últimos anos, a gravação talvez não seja tão legal, ou talvez aquele arranjo tenha ficado obsoleto, enfim. Isso vai do artista, né? Eu falei, pô, Ciro, por que a gente não pega essas músicas, em vez de usar os originais, vamos regravá-las do jeito que elas deveriam ser, ou como se gostaria que elas fossem, ou que tivessem sido, né? E não só fazer o retrospecto, também olhar para frente. Por isso que o disco tem a Casa Nave Espacial, que é uma música inédita, né? Então, era mostrar musicalmente o passado, mas viver de passado é muito triste, né?
é muito ruim. Então eu falei, não é só, é para mostrar o hoje, vamos mostrar o que é a banda hoje, o seu trabalho artístico hoje e ir para frente, né? Ou seja, vamos entregar uma música inédita também. Então a ideia era fazer esse passado, presente e futuro, tanto no filme quanto musicalmente na trilha, né? Então vamos dividir aqui para quem está acompanhando a gente. Então o papel de cada um de vocês três aqui dentro, então, desse conjunto aqui. O Vladimir é responsável pelo documentário, pela parte visual, vamos dizer assim, certo? Exato, pelo filme. Aí o Chicote, o que o Chicote tem a ver com a parada aqui, Chicote? Na verdade, foi o seguinte, quando surgiu o documentário, que na minha visão surgiu antes mesmo, como o Vladimir falou, surgiu antes o documentário. O que aconteceu? O Ciro queria realmente outros arranjos para as músicas dele, que ele tinha gravado e que outras pessoas tivessem gravado também. O Titãs, o Muzak, o Ira. Então a gente fez releituras com as empresas mais modernas, de acordo com o que está rolando hoje no mercado. Certo. E a Flying Share, na formação nova, a gente estava com uma formação bem pop, que era o que ele queria. Ele falou assim, eu quero um disco, Chicote, que toque no rádio. Eu quero um disco mais moderno. Então, a gente se reuniu na casa do Ciro, os 5, eu, Cláudio Costa, que produziu comigo, o Ícaro Scagliuzzi, que também produziu, o Ricardo Chachá, baterista, e o Ciro Pessoa. E aí a gente fechou o repertório. Nós fomos escolhendo as músicas da carreira do Ciro e fomos fazendo os arranjos. A única música que é inédita é uma música que eu e o Ciro a gente fez na casa dele. Nós fizemos em 15 minutos essa música. Eu cheguei com a harmonia, com a melodia de voz, e o Cláudio estava junto, Cláudio Costa, e o Ciro escreveu a letra. Em 15 minutos a gente fez a música. E aí fizemos um arranjo. O disco foi gravado muito rápido, foi gravado em 1 mês no Porto Produções Musicais, com o Matheus Kremp e o Raul Zanardo. Muito obrigado aos dois, a gente ama os dois, graças ao Vladimir Cruz, que conseguiu esse estúdio para a gente gravar. E a produção executiva é toda de Fernando C.A. Fernando C.A. fez toda a produção executiva, fez mixagem, fez pós-produção, junto com o Guilherme Canais, tudo no Curumim Records. Então foi um trabalho, assim, gigantesco. Foi um trabalho que demorou... a gente terminou a gravação do disco em novembro. A mixagem demorou 6 meses, porque foi trabalhoso. Tinham muitos instrumentos, muitos detalhes gravados. Foi teclado, violão, várias guitarras, várias vozes, entendeu? Eu fiz a direção de voz, inclusive o Branco Melo participou do disco cantando Babi Índio. Foi uma honra para mim fazer a direção de voz dele. O meu papel, na verdade, foi arrumar os arranjos, colocar tudo no lugar para que a banda funcionasse. A gente sempre trabalhou assim, desde o primeiro disco da Flying Share. Então, assim, tinha que ficar do jeito que o Ciro queria. Enquanto não estivesse soando do jeito que ele queria, não estava bom. Então, a gente levou tempo por isso. E a gravação deu certo e o Guilherme Canais conseguiu captar o que a gente fez dentro da casa do Ciro. É que vocês não estavam lá, mas é impressionante como o disco soa igual o que a gente tocava dentro da casa do Ciro 5. Isso daí deixou a gente assim, extremamente feliz. A gente ficou extremamente satisfeito. No dia da primeira audição foi a maior choradeira, a gente ouvindo o disco, e todo mundo beijando o CA e todo mundo beijando o Canais, em agradecimento a eles por causa disso, sabe? Foi assim, uma honra, e assim, para mim é um trabalho que eu tenho muito, muito orgulho de ter feito e de ter participado. Imagina. E você, CA, já vi que você ganhou bastante beijo, pelo menos. E ainda bem que não peguei Covid. Ainda bem, né? Ninguém pegou. Bom, Ninguém pegou. Ninguém pegou. Por enquanto estamos ilesos, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, eu vinha... Bom, inicialmente eu me envolvi com esse projeto como convidado somente, né, para cantar toda a cor, também dei um depoimento para o filme e tudo mais, mas havia um tempo que eu estava muito próximo do Ciro, né, e acompanhando ele com esses problemas todos de saúde que ele vinha tendo e tudo mais, e essas circunstâncias, inclusive, levaram a um atraso do próprio disco, né?
porque, sabe, a gente foi testemunha do esforço que o Ciro fez para terminar esse trabalho, né? Ele com uma energia criativa, mental, que o corpo muitas vezes não acompanhava e tudo. Então eu participei muito desse processo e fiquei muito ciente do que ele esperava desse disco, né? Ele queria realmente que fosse um disco, talvez o primeiro disco dele que tivesse um resultado sonoro de excelência, assim, sabe? Com boas mixagens, já que o repertório é acima de qualquer comentário, são músicas maravilhosas, né? Que mereciam realmente um registro de acordo, né? E esse registro foi proporcionado pelo Vladimir, né? Como já foi falado, por causa do documentário e tudo mais. E aí, no meio desse processo todo, acabou que, infelizmente, o Ciro partiu e o disco ficou ali meio no ar, ficou tudo meio, né? Então, meu papel foi assim, logo que aconteceu tudo isso, né? Ciente da vontade, da urgência que o Ciro tinha de concluir esse trabalho, eu entrei em contato com o Vladimir, entrei em contato com a banda para procurar realinhar tudo, né? Vamos fazer uma homenagem ao cara e terminar o trabalho que ele queria tanto ver pronto. Então foi esse o papel e tudo começou a acontecer assim de uma maneira muito mágica, sabe? Como se o próprio Ciro estivesse agindo nas entrelinhas, coisa que é nem a cara dele, né? Porque eu falei com o Canais, falei assim, pô, Canais, tem um disco do Ciro inédito, da Flying Chair, pô, onde é que tá esse disco? Manda para cá que eu quero mixar, faço questão, porque o Canais mixou, como o Chico disse, o primeiro disco, né, do Ciro, Cabine C, e pô, fazia questão de mixar também, super fã do Ciro. Aí falei com o Vladimir e tudo deu certo, sabe? Tudo foi se alinhando. A Márcia começou a dar uma força na assessoria, né? Foi assim uma força-tarefa para a gente colocar esse produto na rua em homenagem ao Ciro e da forma que ele queria e da forma que ele merece. Que legal. Falando da Márcia, mas tá aqui, ó. É importante fazer um adendo. É importante fazer um adendo, Alexandre, que o Ciro, a última semana que eu estive na casa dele, ele pediu para mim, ele falou, Chicote, você consegue o Guilherme Canais para mixar esse disco? Eu falei, olha, eu não consigo, mas o CA consegue. E aí, imediatamente, eu saí da casa do Ciro e mandei um WhatsApp para o CA. E o CA, mais do que rápido, já fez acontecer. Então, assim, foi... já tinha acontecido, né? Foi aí que na semana seguinte, o Ciro partiu. E foi impressionante. Foi tudo assim, foi tudo muito do trilho, sabe? Foi tudo muito do jeito que o Ciro queria mesmo. Entendi. Mas graças a essas pessoas. Pelo que o Vladimir falou um pouco atrás, o Ciro já sentia que alguma coisa poderia acontecer, né? Mas a gente que é amigo das pessoas, a gente nunca espera, a gente sempre acha que vai ter um jeito. Como foi receber a notícia da passagem do Ciro para cada um de vocês? Vladimir, pode falar. Fala, cara, começo falando por mim, porque acredito que de nós três eu era o mais distante do Ciro, até porque eu moro em Santos e sempre respeitei muito essa questão dele estar se tratando e se cuidando, então eu não queria ficar enchendo o saco, eu acho que, né? E o processo do audiovisual mesmo é um processo reclusivo, então catando imagem, fazendo outras coisas, então assim... O Ciro tá lá, eu tô acompanhando, ele me mandava uma mensagem cada 15 dias, tá legal, tô assim, tô assado, como é que tá indo e tal. E, claro, pega a gente de calça curta, emocionalmente, profissionalmente, em todos os níveis. É algo que, como se falou, é esperado, mas não é, sabe? Até porque ele estava vindo muito bem, e como bem o Chico colocou, assim, e o Fernando colocou assim, com uma força, sabe, criativa incrível. O Ciro era um cara muito iluminado, cara, de uma luz muito grande, de uma energia muito grande, no melhor sentido da coisa. Então, assim, né, me deixou muito perdido também. Puta, o que eu faço? O que eu tinha planejado não é mais. Como é que faz? Até por isso a gente teve que esperar essa poeira baixar para ver para que lado ia com essas coisas, né? Deixou tudo que a gente tinha de, sei lá, de schedule já era. E não só pela partida dele, mas desde antes, pela Covid mesmo, né? Que impossibilitava
a banda de se encontrar, de eu ir entrevistar pessoas, enfim, parou tudo, né? A gente ainda está em suspenso em 2020. E só concluindo, é importante frisar que, como eles colocaram, saiu muito próximo do que o Ciro queria, e graças ao esforço dessas pessoas que estão aqui, e eu posso falar, e não estou falando aqui porque eles estão aqui, fala quem quiser ouvir, tanto o Fernando como o Chico, eles foram força motor para que tudo isso acontecesse. E o mais importante é que esse motor não é grana, não é status, não é porra nenhuma, é amor. Então, isso faz com que todo esse trabalho tenha muito mais valor no final e que faça com que a partida do Ciro seja abundante no que, como bem falado aqui antes, ele tinha tanto, que era amor pelas coisas e por criar e realizar e tudo mais. Muito bom, muito bonito seu depoimento, Vladimir. Isso. Boa fala, viu, Vladimir? Muito bom. Imagina, é de verdade. Bom, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estive com o Ciro na semana que ele foi internado, uns 4 dias antes, na casa dele. E para vocês terem uma ideia como a força do Ciro era, o Ciro estava extremamente feliz, sorrindo, contando piada, brincando comigo. Estava eu e a Lai, minha esposa, e ele brincando comigo, brincando com a Lai. E ele falando do próximo disco, gente. Ele estava falando do próximo disco. Ele estava falando, Chicote, nós temos umas 7 músicas já que a gente precisa terminar para gravar o próximo disco depois do documentário. E aí ele olhou para mim e falou assim, não pensa que eu tô morto ainda não, cara. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. E aí eu dei risada, falei, eu não acho que você tá morto, eu quero mais gravar por mais 20 anos com você, entendeu? E aí a gente deu risada e tal, e aí eu fui embora. E nesse dia eu fui na casa dele, porque eu pedi para lá, eu falei, vamos na casa do Ciro, que eu preciso ver o Ciro hoje. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu acho que eu não vou ver mais o Ciro, mas eu preciso ver ele hoje. E aí a gente foi embora, e 3 dias depois a Isabela, a esposa do Ciro, me ligou e falou, ô Scott, o Ciro está internado e ele não está bem. E aí, um dia depois, ela me ligou e falou, olha, ele está muito mal, você fica preparado. Aí eu já fiquei bem mal mesmo, fiquei numa depressão, não dormi a noite toda, fiquei até às 5 horas da manhã acordado, aí eu dormi. Quando eu dormi, às 6 horas, dormi 1 hora, quando foi 6 horas da manhã, a Isabela me ligou, eu peguei o celular, fui pro banheiro, atendi o telefone, na hora que eu atendi, eu já falei, o Ciro? Ela falou, sim, o Ciro. Aí, realmente, meu chão sumiu naquele momento, porque é o que você falou, Alexandre. A gente sempre fica naquela esperança de que vai ter uma solução, de que é só é passageiro, que vai ter um novo tratamento, que ele vai melhorar, e que vai sair, que vai continuar mais uns meses com a gente. E a gente sempre fica com isso. E eu tive a mesma experiência com meu pai, que meu pai faleceu do mesmo tipo de câncer do Ciro, que foi câncer ósseo. O Ciro estava com câncer ósseo já no corpo todo espalhado. Essas pessoas não sabem, mas a realidade é essa. Eu acompanhei o Ciro no mesmo hospital que o meu pai, que foi no ICESP. E eu estou acostumado, eu sei bem como funciona. Os mesmos tratamentos que o Ciro fez, o meu pai fez. Então eu já sabia do que ia acontecer. E o Ciro não falava para a gente, porque ele queria que a gente continuasse com essa força motora para gravar e terminar esse disco. Esse disco ele gravou com dor. Ele tomava morfina para ir cantar. E é impressionante como ele gravou as vozes melhor do que qualquer outro disco. Ele gravou as vozes, era 1, 2 takes, estava gravada a voz dele, ótima. Eu olhava para ele e falava, cara, o que está acontecendo? Você está gravando melhor do que eu. Sabe? E ele gravando uma atrás da outra, ele gravou muito rápido. Muito rápido. Ficou todo mundo assim, de boca aberta. Sabe? Ele, na verdade, foi quem gravou mais rápido de toda a banda. Para você ver a força que ele tava para fazer esse trabalho. Então, assim, realmente, para mim, quando ele se foi pesado. Foi pesado. Eu senti demais. Inclusive, eu fiz uma música que se chama Dharma Tenzin, que é o nome budista do Ciro, que eu vou lançar no disco do Androids, mas é em homenagem ao Ciro. É porque eu fiquei realmente muito sentido mesmo. Eu perdi um irmão, uma pessoa da família, sabe?
A minha Quando mãe for fazia lançar, pudim, mandava vamos pro embora. Ciro, sabe? Porque ele adorava pudim. O Ciro era um... exatamente. Não, que para mim foi difícil mesmo, entendeu? O CA sabe disso. Para ele também foi. Eu acho até que foi assim, diante das circunstâncias, né, inevitáveis, eu me senti aliviado pelo Ciro, porque nos últimos tempos ele vinha sofrendo muito, realmente, sabe? Por mais que ele tivesse essa força, essa esperança de que as coisas iam dar certo, realisticamente falando, a gente sabia que não tinha mais condições, né? Só que ele teve, eu lembro assim, quando ele recebeu esse diagnóstico pela primeira vez, eu estava presente, eu, minha ex-namorada Vanessa, e eu acho que também o Moco, que é um guitarrista da Flying Chair, o médico chamou a gente de canto e falou assim, olha, a situação dele é gravíssima, e deram, assim, um diagnóstico terrível, sabe? Que o cara teria 4 meses de vida, sabe? Coisa grave, complicada. Só que esses 4 meses de vida viraram 2 anos, porque o Ciro, ele nunca acreditou nisso, né? Ele estava sempre trabalhando, com aquela força, nós vamos fazer o próximo disco, e fazendo músicas novas, e compondo, e saía, tomava uma cerveja mesmo sem poder. Ô, Ciro, você não pode mais fumar, foda-se, vou fumar. E nessa toada, ele foi 2 anos, ele renasceu. Ele ficou muito mal uma época, internado várias vezes, a gente acompanhou todo esse processo. E aí todo mundo já pensava ali, não, inclusive os médicos, não tem mais condição, gente, agora é só esperar pelo pior. O Ciro, de repente, se levantou e gravou um disco, fez um documentário, sabe? Então, aí a gente começou a acreditar que o cara tem um poder especial, que o cara tem uma força diferente. Então, aí baixou aquela esperança em todo mundo, não, vai dar certo, vamos para cima, vamos em frente, né? Só que aí, do nada, ele caiu novamente, porque, né, a realidade é a realidade, infelizmente, né? E nessa última fase foi um pouco pior, porque aí ele foi realmente, sabe, o organismo foi se deteriorando e as dores foram aumentando e o sofrimento foi ficando cada vez maior. E a gente assistia toda essa vontade dele de fazer as coisas em contraponto com a realidade, o cara sofrendo em cima de uma cama, já não se alimentando direito, né? Então é uma coisa assim que eu particularmente esperava que fosse acontecer a qualquer momento, sabe? E quando aconteceu, eu pensei assim, me senti aliviado por ele, sabe? Falei assim, pô, o cara fez um disco, deixou uma obra e agora finalmente ganhou a eternidade, o seu posto de artista eterno, gênio, inesquecível, que marcou o nome na história, sabe? Então, que descanse em paz. E para ver como o cara é à frente, né? Ele pensou em fazer o documentários, né? Para documentar mesmo, né? Tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que... E chamou um cara que já com o know-how do Vladimir, então, e aí... O timing perfeito. Todo mundo quer saber. Quando é que todo mundo vai poder ver o documentário? Então, vamos por partes, Alexandre. O que acontece? A gente estava com o filme praticamente pronto. Aqui no Brasil, a gente tem um problema sério, que é a falta de material de arquivo. A gente não tem costume de ter arquivos, né? Sim. Imagem de show, fotos, a gente perde. E nos anos 80, principalmente, né, não existia muito como você ter isso. Era caro o equipamento e tal. O que aconteceu? Nos últimos tempos aí, apareceu a oportunidade e surgiu uma nova leva de material de arquivo, que é um material riquíssimo e que, num filme que tem a pretensão de se chamar Quem é Ciro Pessoa, não pode estar fora. Então, como a gente está nessa situação toda bizarra de pandemia e não pode aquilo, não pode isso, falei, não precisa ter pressa, vamos pegar esse material novo, vamos olhar com calma, porque tem inclusive uma coisa, boa parte desse material é absolutamente inédito. Então, assim, seria um desperdício correr e perder, isso se perder. Então, vamos com calma, vamos pegar, só que aquela coisa depende de terceiros, de quartos, de quintos, né? Então é um processo demorado. Então, a gente falou, o pessoal lançou aí o disco, a gente já deu um gostinho com as imagens, e também, assim, tentar fazer uma coisa, novamente, com um nome tão pretensioso desse, que nasceu de uma brincadeira, quero deixar claro.
o nome do grupo do WhatsApp onde estava o Ciro e o pessoal que estava trabalhando no filme, eu coloquei o nome de quem é Ciro Pessoa brincando, assim. E aí o Ciro falou, gostei do nome do filme. Eu falei, mas não é esse. Ele, não? Eu falei, então agora é. Enfim, a ideia era apresentar quem era o Ciro Pessoa, inclusive para quem ia trabalhar no filme, enfim. Mas, de toda forma, então, a gente está com esse material novo, não peguei tudo ainda. Falei, vamos com calma, vamos colocar esse material aí para enriquecer esse produto final e entregar, como foi dito aqui antes, uma coisa com carinho, né? Business tem timing, tem data. Tipo, a gente está numa situação que nem faz sentido ter data para as coisas, porque a gente não tem o que fazer. Então, vamos fazer com carinho, vamos usar essa novidade, essas novidades que apareceram, e enriquecer esse material final, que eu acho que o Ciro e quem gosta e quer conhecer da história dele também merece pra caramba, assim, seria um desperdício não usá-lo. Ah, tá certo. E deixa tudo isso aí passar, né? Essa pandemiazinha aí que tem gente que fala que não existe, que não tá acontecendo nada, mas a gente tem que levar a sério, sim, né? E, com cuidado, você vai lá depois garimpar os arquivos lá e... Só, lógico, a gente fica ansioso aqui da outra ponta querendo ver, com certeza, né? Mas não, sem dúvida, é um material muito rico em vídeo, de anos 80, tem coisa de áudio. Então, assim, eu nem sei tudo, só peguei uma parte e agarimpo de mais coisas, então eu nem sei. Eu fico até numa posição meio... Mas o que é? Eu não sei também. Tem coisas, por exemplo, em fita de rolo. Precisa arrumar um lugar para transformar a fita de rolo em outra coisa para ver o que é, sabe? Enfim, mas é muito legal. Isso é muito... Como eu falei, é muito triste a gente não ter essa cultura no Brasil, de ter os registros, mas é muito legal quando a gente consegue algum e tem que ser preservado e tem que ser eternizado, cara. É muito importante que as pessoas registrem as coisas. Com certeza. O pessoal aí do som, a gente teve recentemente, acho que foi no dia 1º, se não me engano, uma live, né, de lançamento do álbum. Foi isso? Como foi a live? Como foi a repercussão dela? Foi ótimo, foi bacana, foi uma reconexão da banda, aconteceram coisas emocionantes em relação... O Chico pode dizer mais sobre isso, né? Eu posso dizer que, para mim, que fui o realizador da questão toda, da questão logística e da divulgação e tudo mais, criou-se uma energia, a música se fez presente, o Ciro se fez presente, todos os convidados ficaram emocionados, e foi lindíssimo, e houve uma conexão da banda novamente, que o Chico pode falar mais a respeito. Fala, Chico. A live foi muito legal, porque desde o último show do Ciro foi no Madame Satã, com a Flying Chair. O último show foi em dezembro de 2019. E desde então a banda não tocou mais junto. Então a gente estava afastado. Então, assim, a gente tinha que falar do início da banda, dos primeiros meses da banda, que o Pedro Léo e o Diego Bazanelli, que já não fazem parte mais da banda, faz 2 anos. Mas a gente tinha que falar, a gente tinha que se reconectar como banda, mesmo por causa do Ciro. Então nós fizemos um ensaio, no ensaio já foi muito legal. O ensaio já foi muito legal, mas a live foi assim, foi mágica. Porque a gente tocou o disco todo, a gente tocou Sonífera Ilha, a gente tocou música do primeiro disco, Nosso Amor Exposto, que o Ciá cantou também. E tivemos vários convidados, o Chico Suma, o Marco Luque, do Yoga Night Club, veio Pepe Bueno. O Matheus Krempe eu não pude... Pepe Bueno também, Pepe Bueno, baixista, que tocou com a gente também, que está com a gente desde o início da Flying Chair. O primeiro show da Flying Chair, antes de ser banda, que foi no estúdio Mauaca. O Pepe participou. Então, assim, foi uma egrégora, uma coisa muito legal, com muito amor, assim, para o Ciro. E passaram os vídeos do Ciro. Com as edições, né, do documentário, trechos do documentário, então, conectado com as músicas. Realmente foi emocionante. E um adendo, assim, né? Desculpa, Chico.
O Vladimir mandou o material e a gente falar. fez tudo assim meio que de última hora, né? Porque só rolou um ensaio, foi tudo muito corrido. E aí, com base nos vídeos que o Vladimir mandou, a gente começou a fazer o setlist e tudo tão rapidamente que depois assistindo o resultado, me deu a impressão assim que a roteirização do negócio ficou muito boa, sabe? Ficou uma coisa bem emocional, bem a cara do Ciro, assim. Fiquei muito feliz com o resultado dessa live, acabou dando Foi super muito certo. emocional. Quem quiser, então, acompanhar a live, que aqui nem aqui também está sendo uma live, mas depois ela fica para a posteridade. Quem quiser ver a live, como que faz? Só procurar no YouTube. Está no canal da Curumim Records, que é youtube.com/estúdios Curumim Records. Ou então digita lá, Live Flying Chair, na busca do YouTube, já vai aparecer. Quem é Ciro Pessoa, Live Flying Chair. Então, procurem lá, porque vale a pena, né? Eu para pesquisar um pouquinho, para fazer o programa aqui, eu assisti um pouco. Tá show de bola. E assim, não parece que só fizeram um ensaio. Os caras são bons. Nossa, sensacional. Ô Chicote, você estava falando ali da música, da música que vocês fizeram em rapidinho, é a única inédita, se não me engano, não é isso? É a única inédita nesse disco. E foi tão então, rápido. A gente estava criando músicas para um próximo disco. Aí o Ciro falou: a gente tava uma música para esse disco, uma música inédita. E aí eu cheguei na casa dele com uma harmonia, um riff e uma melodia de voz. O Cláudio estava lá, o Moco. E aí nós três fizemos o mapa rapidinho da música e o Ciro, enquanto a gente estava tocando, ele já pegou uma folha de papel e já começou a escrever. Em 15 minutos ele já tinha a letra. E é uma música que ela começa pelo refrão. Esse casanave espacial que a gente canta logo no início é o refrão da música. Então a gente começa a música pelo refrão, é uma música diferente por isso. É uma música que eu gosto muito. É bem legal, bem pra cima, bem a cara do Ciro. Como o programa está acabando, eu vou tocar um trecho, principalmente esse começo que você está falando, para o pessoal entender um pouquinho, mas quem quiser ouvir toda, passando esse pedaço da música, vocês vão falar direitinho onde achar, como achar, bonitinho, todo o álbum. Deixa eu soltar aqui, peraí. Casanave espacial, saindo da real, invadindo o espaço sideral. Casanave espacial, saindo da real, invadindo o espaço sideral. Estava indo numa esteira vertical, esperando você dar um sinal. Entre estrelas, a vida marginal, tudo parece ser tão normal. Só que não. Só que não. Só que não. Essa nave espacial, saindo da real, invadindo o espaço sideral. Essa nave espacial, saindo da real, invadindo o espaço sideral. Deixa eu deixar aqui de BG para a gente continuar batendo esse papo aqui. Quem quiser ouvir essa e Em Dia com a Rebeldia, Gruta Solar, Onde Estou, Jardim das Gueixas, Minha Mulher Ampulheta, Toda a Cor, Tudo que me faz sentir você,
Casa Nave Espacial, que a gente está ouvindo aqui de fundo, e Babi Índio, e No Meio da Chuva eu grito Help também. 10 músicas, tocaram as 10 na live, tocando todas. Às 10 e um pouco mais, né, Chico? Tocamos às 10 na live. E um pouco mais. E todas essas... Ô, Vladimir, toda... Ele vai espirrar agora ali. Pode espirrar, Vladimir. Falei com ele bem na hora que ele ia. Não? Todas as vão estar no documentário. Sim, todas as músicas estarão. Elas fazem parte da trilha e o filme ele é todo cortado temporalmente por essas músicas. Então ele conta sobre todas essas músicas também no filme. Sobre quando foi feita, ou alguma história, algum caos, dá sempre essa pincelada. Então, o filme e o disco se conversam 100%. Assim. O disco pode ser ouvido já nas plataformas digitais, e o filme, depois, quando o pessoal tiver o acesso, vai poder fazer essa junção, né, de ouvir o disco e saber as histórias de cada música. Tem uma curiosidade aqui agora para ver como que vai juntar tudo isso, mas vamos aguardar, né? Por todos os motivos que já foram explicados aqui, sem pressa, mas que seja o quanto antes. Alexandre, convidar as pessoas também, 3 músicas desse disco tem clipes que foram dirigidos pelo Rafa, roteirizados pelo Rafa, que está assistindo aí, com imagens dos últimos shows do Ciro e da Flying Chair, que foi no Madame Satã, e também em Santos, no bar do Vladimir, né, Vladimir? Como é que chamava o bar lá? Valongo? Boteco Valongo. Bar do Valongo, Então foram os últimos shows, tem registros, e aí a gente pegou essas imagens e o Rafa montou clipes para toda a cor, Babi Índio, e para a inédita Casa Nave Espacial, com imagens da casa do Ciro, alguns trechos do documentário também. Então são 3 clipes bem bacanas que as pessoas podem achar facilmente aí no YouTube. Que show de bola, vamos procurar, vamos valorizar a música nacional e o talento desses 3 jovens rapazes aqui que fizeram o programa comigo hoje. Gente, a hora voou. Nossa, voou mesmo. Passou muito rápido. Quero agradecer demais vocês aqui, foi muito show esse bate-papo. Acho que a gente vai conversar outras vezes aí, quando vocês tiverem lançamentos das bandas, dos trabalhos diferentes de vocês. Quando você quiser. Aí, vamos entrar em contato, depois a gente troca a figurinha ali com o pessoal da Márcia também, para a gente manter esse diálogo sempre aberto. O Simbora, Rádio Conectado, está aberto para vocês. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. É sempre muito importante esse tipo de espaço. C.A. Vladimir Alexandre. Agradeço também a todos. E como eu estava falando, Alexandre, queria deixar registrado, acho que em nome de todos aqui, agradecer o espaço e como é importante esse tipo de espaço que você está dando, esse tipo de voz para um trabalho independente, e que acho que se a gente pode deixar algum recado final aí dentro dessa 1 hora de papo, é um trabalho independente e feito novamente com amor por todos nós, e que é a nossa vida. Acho que todo mundo aqui vive, respira e gosta de música e de arte, então a gente só tem a agradecer quem reconhece esse nosso esforço, que é fazer isso num país que reconhece tão mal isso. Verdade. Mas aqui no Simbora, na Rádio Conectados, o espaço está sempre aberto para coisas boas. É isso que eu tenho para dizer para todos vocês, tá bom? Gente, muito obrigado, o tempo estourou, mas a gente está sempre ligadinho em vocês e viva Ciro Pessoa! Beijos, abraços, aperto de mão! Beijo, obrigado, valeu! Estou indo. Simbora! Você ouviu? Simbora! 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 Com Alexandre Nunes. Então, simbora? Você ouviu mais um programa com a marca Rádio